A paz do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos e amigos, é mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos Sales de trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu venho com a palavra de Deus que fala a respeito de agradecimento e o quanto o Senhor ele é bom para conosco, amém? Então, mais uma vez, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, eu saúdo os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, desejando a cada irmão, a cada irmã, um excelente final de semana, amém? Glórias a Deus. Eu quero ler então a passagem que fala, aí de tudo aquilo que o pastor Carlos tem dito para os amados irmãos. Está em Lucas capítulo 11, no seu versículo, aleluia, Lucas capítulo 17, 11 ao 19, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vindo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. Jesus respondendo, aleluia, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glórias a Deus. Amados irmãos, é um texto bem simples, mas claro, Nós precisamos entender que a obra do Senhor, ela não pode ficar de lado. E aquilo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida, conforme esse milagre, amados irmãos, de nós estarmos a cada dia na sua presença, esse milagre de nós estarmos louvando, engrandecendo o seu nome, isso não pode ficar de lado. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, a Sagrada Escritura diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Isso não foi uma coisa simples, num estalar de dedo. A Sagrada Escritura diz que Deus já havia projetado antes da fundação do mundo, porque ele já sabia, melhor dizendo, que nós íamos falhar, e ele já havia planejado de enviar o seu filho em resgate a minha pessoa, a tua pessoa. E diz a Sagradas Escritura que Deus enviou seu Filho ao mundo, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio a esse mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens estão recebendo o favor de Deus e virando as costas, conforme esses 9 leprosos. Se você recebeu o favor de Deus, se você recebeu aí de Deus a tua bênção, não vira as costas para Ele, porque Ele tem muito mais para você. E além disso, uma lepra não é nada perante Deus, mas pode aparecer outra. Já imaginou isso? E aquela pessoa que cospe no prato que come, depois ele não tem aonde comer.
Então, o Senhor ele está de braços abertos, mas ele não gosta de pessoas que são assim, ele só pensa nelas, que não são agradecidas, pessoas que têm deixado a obra do Senhor de lado, têm amado mais esse mundo do que a Deus. E a palavra diz que aquele que permanece no mundo é do maligno, não é de Deus. Aquele que é de Deus, ele sacrifica a sua vida em prol do Evangelho. Ele sacrifica a sua vida para fazer a obra do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, seja operoso. O Senhor ele tem feito muito por mim e por você, mas nós temos que viver em ações de graças na presença do Senhor. Quando o leproso voltou, ele voltou ao Senhor e agradeceu a Deus pela a sua bênção. Ele agradeceu a Deus, ele prestou, eu poderia dizer, um culto em ação de graça. Nós precisamos entender, amados irmãos, que as coisas que nós temos passado, elas não são fáceis. Quando acontece assim, tipo um estalar de dedo, o milagre aconteceu. Muitas situações são questões de segundos que acontecem conosco. Quantos acidentes nós já vimos diante dos nossos olhos, motos caindo debaixo de caminhões e a pessoa saindo ilesa, a moto fica toda acabada e a pessoa sair sem um arranhão. Milagre de Deus aconteceu naquele segundo, naquele momento, naquela hora. Quantas são situações que você tem passado e que você clama ao Senhor e o socorro dele vem, mas na hora de você se mostrar grato ao Senhor, você não consegue mostrar gratidão. Amados irmãos, eu fiquei 16 anos na presença do Senhor, sem vacilar. Eu era alcoólatra. Em um determinado momento da minha vida, nesses 16 anos, eu sofri uma situação que Deus estava tentando me preparar para algo muito maior, para algo melhor, e eu não aguentei a pressão. Aquela pressão foi muita sobre a minha vida, eu fui muito perseguido, e de tal forma que até mesmo eu encostei o meu carro na frente de uma igreja e ali veio um drogado que a mãe estava louvando, engrandecendo o Senhor dentro da igreja, e os diáconos e os pastores que estavam dentro daquela igreja não deixaram aquele drogado entrar. O meu carro que estava na frente da igreja, ele foi apedrejado, e a mãe, mais aquele pessoal que estava dentro da igreja, prometeram que ia pagar o conserto do meu carro. Até hoje, nada. Dentro da igreja, eu tinha um irmão que a gente subia um monte, chorava junto no monte, se derramava em lágrimas, e Deus abriu a porta de um trabalho para fazer os barreletes da caixa d'água de um prédio, e aconteceu que nós fizemos o orçamento na época por 24 mil. Depois ele pegou o irmão dele de sangue e foi lá, deu um preço de 16 mil. Só que o pessoal daquele prédio, eu já trabalhava naquela localidade há mais de 10 anos, prestava serviço. E aí ele me informou: olha, com quem que você se associa? Porque ele veio aqui, ele deu um orçamento muito mais barato do que o seu. Ele te traiu. Tantas situações têm acontecido, se levantado, e tantas outras, aconteceram semelhantes a estas, que eu não aguentei, eu fraquejei, eu caí.
e eu voltei para a bebida. Eu fiquei numa média mais ou menos de 1 ano na sarjeta. Eu fiquei a média de 1 ano aí padecendo, passando lutas terríveis. E naquele tempo, amados irmãos, eu tentava voltar para o Senhor, mas parecia que eu estava algemado no pecado, parecia que eu estava algemado nas situações difíceis que estava acontecendo, comigo. E aconteceu que depois de muito padecer, o Senhor teve misericórdia de mim, me tirou daquela vida e me resgatou. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, Ele salva, Ele cuida. Mas quando nós somos resgatados das trevas e trago para o reino do Filho do seu amor, nós precisamos fazer conforme esse leproso que voltou, não conforme os 9 que nem sequer falou muito obrigado. Nós precisamos entender que a obra do Senhor, ela não é feita assim de qualquer maneira. Diz a Sagrada Escritura que maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós precisamos entender que a obra tem um dono. Nós precisamos entender que a obra do Senhor, ela precisa de mim, ela precisa de você. E se você deixa a obra de Deus abandonada, como outras pessoas serão curadas de suas lepras? Como o mover do Espírito Santo vai agir se você não testemunha, se você não vem à casa do Senhor, se você não se coloca à disposição de fazer aquilo que o Senhor tem colocado diante de ti, que é o ID, O ID do Senhor. Como uma brasa fora do braseiro, ela se aquece, não tem como. A brasa, ela permanece viva, acesa, só no braseiro. Então nós precisamos entender, amado irmão, amada irmã, que você precisa voltar para dentro da casa do Senhor. Quantas pessoas abandonaram a casa do Senhor nessa pandemia, não podia se reunir. Aí eles aproveitaram esse tempo para se distanciarem e se ausentarem da presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele está arregimentando o seu exército novamente. O Senhor está buscando os seus filhos, as suas filhas novamente. Será que você tem um coração para Deus? Ou será que você foi envolvido com as coisas deste mundo? O medo, você foi tomado pelo medo? Você foi tomado pela ambição? Você foi tomado pelas coisas deste mundo? O esfriamento espiritual chegou até você? O que tem acontecido contigo? O Senhor, Ele quer te resgatar. O Senhor quer te trazer ao seio da família celestial novamente. Então, não fique para trás. Não deixe de estar junto, pois o Senhor, Ele quer fazer uma obra magnífica na tua vida, mas você precisa ir em direção ao Senhor. Não tem como você ter a tua salvação distante da presença do glorioso Deus de Israel. Quando esse leproso ele chegou e voltou à presença do Senhor, ele não recebeu somente o seu milagre, mas ele foi transformado para ser eleito da Jerusalém celestial. Diz assim o Senhor, respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou.
Nós não precisamos somente dos nossos corpos limpos, mas nós precisamos da salvação eterna. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta você ganhar tudo que está à tua volta e perder a salvação? Nós precisamos entender que Deus quer trabalhar, que Deus quer fazer, que Deus quer mover as águas através de você. Será que você tem deixado Deus agir, deixado Deus fazer? Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Espírito Santo do Senhor, ele nos capacita, mas nós precisamos também dar os nossos passos em direção. Não adianta ter uma casa boa, um carro bom, esposa, marido, filhos e filhas. Não adianta se nós não tivermos a Deus. Nós precisamos saber que Ele quem foi que soprou fôlego de vida nas minhas narinas, nas tuas narinas, foi Ele quem me deu vitória, foi Ele quem te deu vitória. Então, em nome de Jesus Cristo, não deixe de estar se doando, não deixe de estar buscando, não deixe de estar vindo para a casa do Senhor, pois, aleluia, o amor do Senhor, Ele lança fora todo medo. Nós temos que levar a nossa cruz. O Senhor diz: aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e venha. Não tem como ficar em cima do muro. Aquele que não está comigo é ele que está contra mim. Aquele que não ajunta comigo, ele espalha. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer fazer. E assim como Deus quer fazer, você tem que deixar Ele fazer. Pois o Espírito Santo, Ele convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Se deixe convencer pela mão poderosa do Senhor. A paz do Senhor, a nossa irmã Marina Salles, que Deus esteja te abençoando na data desse dia. Um feliz sábado para a senhora e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda nessa manhã na live. Hoje é um dia mais corrido, né? O pastor Carlos tem curso hoje, né? Então é um dia muito mais corrido, mas é bom, né? Estar fazendo a obra do Senhor. A gente não pode deixar de fazer. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí, então, abençoando a amada irmã nessa manhã, em nome de Jesus. Então, eu estou falando, irmã Marina Salles, a respeito, né, dos 10 leprosos, que está em Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19, que eles gritaram ao Senhor para que fossem limpos, e o Senhor os limpou. O Senhor fala com eles: vai e apresentem-se diante do sacerdote. E só um voltou para agradecer. E nós passamos, né, por uma pandemia e muitos morreram, mas o Senhor salvou também e fez com que passássemos por ela lutando, e mesmo com medo, com dores, né? Mesmo também com os corações dilacerados por causa dos familiares, mas aqueles que permaneceram de pé também é vontade de Deus, e nós temos que agradecer ao Senhor. Na pandemia, as igrejas ficaram vazias e foi uma tristeza enorme. Eu vi um vídeo que o pastor nos Estados Unidos, dentro da sua igreja, ele colocou nos bancos da sua igreja quantas pessoas foram levadas, e no banco da igreja ele colocou somente as fotos daquelas pessoas, em sinal de tristeza, né? De coração dilacerado, de lágrimas. E hoje em dia nós estamos experimentando que aquelas pessoas que passaram por isso tudo, já receberam as vacinas, estão imunizadas, ainda temem voltar
para dentro da casa do Senhor. Mas há uma necessidade de nós estarmos voltando para agradecer ao Senhor. Há uma necessidade de nós estarmos voltando para estar falando com Deus a respeito de tudo que Ele tem feito na minha vida e na tua vida. Há uma necessidade de nós estarmos novamente nos levantando como um grande exército de Cristo, porque somente recebendo da sua palavra que nós vamos fazer a sua vontade. Muitas vezes nós estamos dando atenção a muitas outras coisas, mas a palavra do Senhor nós não temos tempo. E o Senhor, Ele diz: aquele que se envergonhar de mim nessa terra, eu me envergonharei dele diante do Pai que está no céu. Aquele que se ausentar de mim nessa terra, eu também me ausentarei dele diante do Pai que está no céu. Quando nós olhamos esse texto, amados irmãos, a gente vê, conforme eu já disse antes, que um voltou para agradecer. E quando ele volta para agradecer, ele é selado para a vida eterna. Jesus fala com ele: a tua fé te salvou. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, Ele quer salvar. Ele não quer dar a mim e a você apenas um milagre. Ele não quer apenas resgatar a minha pessoa, a tua pessoa, mas Ele quer fazer muito mais. Ele quer lavar, remir, transformar, operar de uma maneira abundante e transbordante. Então nós precisamos nos doar, nós precisamos nos colocar na presença desse glorioso Deus de Israel, que vive e reina para todo sempre. E se Ele tem reinado na minha vida, se Ele tem reinado na tua vida, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer na sua presença. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar nos moldando segundo o seu caráter. Nós olhamos para a nossa família, nós olhamos para a comida que colocamos dentro de casa, nós olhamos para o nosso trabalho, nós olhamos para tudo que concerne ao envolvimento nessa terra. E muitos têm deixado de olhar para Cristo, muitos têm deixado de olhar para Deus, mas é momento de nós estarmos fazendo aí uma retrospectiva para colocar em pauta o quanto Deus tem nos ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor, por causa disso nós temos que agradecer. Nós temos que dar um culto em ação de graça a tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos nos tornado impenitentes, aquelas pessoas que estão com os corações endurecidos. O Deus dela é o dinheiro, o Deus dela é o ventre, o Deus dela é ela própria. Ela se coloca no centro de tudo. Ela fala: eu estou com medo. Quando fala eu estou com medo, ela está dizendo: o meu eu é mais importante. Ela fala: eu não quero, eu não posso. O eu dela é mais importante do que Deus. Porque quando Deus ele dá uma ordem, Ele fala: eu enviarei vocês no meio de lobos ferozes, lobos sagazes, lobos que estão prontos a devorarem vocês. Os discípulos poderiam dizer: nós não vamos, mas eles foram por amor da minha pessoa e da tua pessoa. O próprio Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário para morrer, para entregar o seu corpo. Ali, amados irmãos, nós olhamos que Jesus, ele foi dilacerado por amor à minha pessoa, amor à tua pessoa. Por causa desse evangelho que nós estamos pregando e recebendo, Isaías ele foi cerrado pelo meio. A gente vê Pedro crucificado de cabeça para baixo. A gente olha, aleluia, Paulo decapitado. A gente olha, todos os discípulos foram mártires, menos João. Mas todos eles, amados irmãos, passaram por situações difíceis. E João, ele foi jogado dentro de um tacho de óleo fervente. Nós precisamos entender, amados irmãos, que por amor ao Evangelho,
todos os discípulos deram a vida em resgate de muitos. Nós precisamos também nos doar para que esse evangelho esteja chegando na casa de um irmão, na casa de outra irmã, para que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo seja pregado aos quatro cantos da terra. Então que venhamos nos esforçar, venhamos agradecer a Ele, porque quando você recebe, quando você se enche, você transborda, e quando você transborda, aquelas pessoas que estão ao teu lado, elas recebem da fartura que você está tendo, e essa fartura que eu estou falando é fartura espiritual, é de Deus. Deus vai te enchendo e você vai transbordando, você vai doando às pessoas que estão à tua volta. Mas quando você não se enche, quando você pensa em você mesmo, você se enche do seu próprio eu e você não consegue ver o que Deus está falando, o que Deus está operando. Então, em nome de Jesus Cristo, se esvazie do seu próprio eu e se enche de Cristo, se enche da presença do glorioso Deus de Israel. Amém? É momento de nós estarmos com os nossos corações contritos. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer fazer muito mais. E muitas vezes, amados irmãos, a gente olha, até mesmo o apóstolo Paulo, eu costumo trazer sempre exemplos assim dos nossos, aleluia, aqueles que fizeram a diferença, né? Dos nossos amados apóstolos, profetas, aqueles testemunhos fortes. O apóstolo Paulo falou assim: eu subjugo meu próprio corpo, eu digo ao meu corpo, esforça-te, porque eu pregando aos outros, se eu não me esforçar, se eu não colocar o meu corpo, forjar o meu corpo, eu pregando aos outros, eu perco a minha salvação. Eu preciso subjugar o meu corpo a esse trabalho. Eu preciso me colocar conforme eu tenho falado para os amados irmãos se colocarem. Eu não posso atar feixes pesados e dizer carregue, eu mesmo nem com o dedo quero mover. Eu preciso me esforçar. Eu preciso dar o exemplo da minha própria pessoa. O apóstolo Paulo, ele diz nas suas cartas que ele poderia receber dos irmãos os donativos, o dízimo e oferta. Ele diz que antes trabalhava, ele não era pesado a ninguém. Ele dava exemplo. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos dar exemplo de vida sacra, de vida que verdadeiramente representa a autoridade do Espírito Santo. Que vida nós temos apresentado diante das pessoas que estão diante de nós? Se eu não tenho comunhão com a minha igreja, se eu não tenho comunhão com os amados irmãos, que vida eu tenho apresentado diante de Deus? Que exemplo eu estou sendo para os demais que estão à minha volta? Se eu quero ver a minha família na igreja, eu mesmo não estou. Se eu quero que meus filhos leiam a Bíblia, eu mesmo não estou lendo. Eu preciso fazer toda a diferença. Se eu quero que meus filhos orem, eu mesmo não estou orando. Se eu quero que a minha igreja seja uma bênção, eu mesmo não tenho me esforçado para isso. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar à disposição desse glorioso Deus de Israel. Nós não podemos retroceder daquilo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida. Nós precisamos ir muito mais além. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar deixando Deus agir. E Deus vai agir de uma forma sobrenatural. Mas nós precisamos, amados irmãos, entender que nós precisamos voltar à presença de Deus. Quantas pessoas nós temos orado, quantas pessoas nós temos clamado, que têm recebido a sua bênção, têm recebido o seu milagre, e depois que recebe a bênção, depois que recebe o milagre, afasta-se de Deus, volta à cerveja, volta à prática pecaminosa que estava antes, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, glutonarias, tudo enquanto coisas semelhantes a estas, que realmente os tais que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Nós precisamos entender, amados irmãos, que a nossa busca é todo dia, não é somente uma vez na semana, é todo dia. Nós temos que estar na presença do glorioso Deus de Israel. Nós não podemos deixar de buscar a sua face. Nós temos que a cada dia estar nos esmerilhando para que o poder de Deus esteja agindo nas nossas vidas. Que Deus esteja abrindo as comportas do céu sobre a tua vida, sobre os seus. Que Deus esteja aí fazendo uma obra magnífica na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Que você esteja aí recebendo o melhor de Deus nessa manhã. Mas se fortalece, busca o Senhor, se fortalece, não deixa se vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, em nome de Jesus Cristo. Também eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, Pai. Nós oramos, ó Pai, te pedindo, Senhor, venha, Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, ó Pai, da tua força, Senhor Deus, aleluia, vacional, ó Pai, entra, Senhor Deus, com teu poder, ó Pai, na vida, Senhor, do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã, Pai, os impulsiona, Senhor Deus, a buscar a tua face, a estarem, Senhor, na tua casa, Pai, se esforçando, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, para encher-vos, Pai, da tua presença santa, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu oro, ó Pai, clamando, ó Pai, para que o milagre do Senhor, ó Pai, esteja sobre a vida da minha irmã e a vida do meu irmão, que eles venham, ó Pai, entender, Pai, o teu chamado, que eles venham entender, ó Pai, o quão é importante, Pai, que os irmãos vivam em união, Pai, é como o óleo, ó Pai, que desce sobre a cabeça de Arão, ó Pai, escorre sobre a sua barba, Pai, e vai até a orla das suas vestes, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, assim, Senhor Deus, nós oramos nessa manhã que o teu milagre esteja acontecendo, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que estão sensíveis, ó Pai, à voz do teu Santo Espírito. Manifesta, Senhor Deus, a tua glória, o teu poder, ó Pai, sobrenatural esteja chegando até a casa da minha irmã, a casa do meu irmão, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, ó Pai. Sim, Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a minha irmã Marina Salles, um sábado abençoado, cheio da presença do glorioso Deus de Israel. Que Deus esteja aí abençoando a sua família, que Deus esteja guardando a todos aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, fique na paz, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz, Deus abençoe.